Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Nós temos muita satisfação em receber médicos espíritas para trazer o seu conhecimento aos programas do Espiritismo BH. E hoje nós convidamos para esse programa o querido amigo Ricardo Vardil. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Marcelo. Hoje nós vamos falar sobre medicina espírita. Vamos lá, né? Vamos lá. Ricardo, essa expressão medicina espírita que usamos como tema da entrevista, ela pressupõe que há um ensino acadêmico diferenciado? Olha, de forma alguma, né? A doutrina espírita ela veio para todos e eu vejo nesse termo muito mais uma aplicabilidade de uma forma, vamos dizer assim, de um corpo doutrinário específico, né? Dedicado a uma profissão, assim como nós teríamos também uma administração espírita, uma educação espírita. Então é muito mais uma maneira de criar um corpo específico, que a doutrina espírita é muito clara sobre isso, para facilitar a linguagem, mas é para todos nós. E quais os princípios propostos para uma medicina espírita? Isso, muito bom. Eu elenquei 3 princípios fundamentais, né? O princípio de causalidade, o princípio de conectividade e o princípio de realidade. O que significa isso? Que a doutrina espírita propõe uma causalidade profunda para todas as enfermidades. Ela vai muito mais além do que a medicina comum propõe, tendo em vista que a medicina não contém a verdade, ela busca a verdade, mas a doutrina espírita tem muito mais de verdade do que a medicina científica do mundo, por enquanto, encontrou. Então ela tem uma causalidade definida, profunda. O princípio de conectividade é aquele que a doutrina espírita trabalha com o sistema de redes, né? Ou seja, uma visão sistêmica do ser, em que tudo tem a ver com o ser. Não existe nada sem causa, né? Ou melhor ainda, não existe o acaso. Então o nosso corpo interage perfeitamente com a alma, com o psiquismo profundo, com o meio ambiente, com todos os fenômenos que regem o mundo. Daí o princípio de realidade, ou seja, em que a enfermidade é uma expressão daquilo que eu sou e como eu lido com essa realidade que nos afeta. Então ela propõe esses 3 princípios muito bem definidos nas obras básicas, né, de Kardec e nas obras subsidiárias. O adjetivo espírita tem sido usado para definir várias práticas, como você mesmo citou, como arte espírita, pedagogia espírita, por exemplo. No caso da medicina, adotá-lo traz que tipo de implicação? Olha, na verdade é uma implicação muito mais para nós espíritas, né, no sentido de sermos mais coerentes com aquilo que nós abraçamos. Porque, em verdade, a ideia espírita, né, proposta para o exercício dessa medicina, ela é universal. Nós vamos encontrá-la lá nos Hipócrates, lá nos antigos. A doutrina espírita resgata num corpo doutrinário muito bem definido, né? Ou seja, numa racionalidade médica espírita muito clara, e a implicação para nós espíritas. Por que eu falo isso, implicas isso? Porque o que a gente tem visto muito é que o espírita, na hora de entender a sua enfermidade, não adota o princípio espírita, adota o princípio católico. Por que eu estou falando católica? Nós vamos voltar lá na história. Como é que começou isso? Lá na antiga Grécia tinha 2 escolas, a escola de Cos e Quinido, uma pertencia a Hipócrates, outra pertencia a Galeno. Hipócrates tinha essa ideia de que o corpo exterioriza as questões da alma e nós deveríamos entender como que a natureza funciona e ser parceira dela, compartilhar, ajudá-la. Já Galeno tinha a ideia que deveria subjugar a natureza. Quando o catolicismo foi criado, por volta de 300 e pouco, a ideia galênica ficou mais de acordo com a ideia católica de a carne é fraca, é pecaminosa e nós devemos subjugá-la. Então, toda a sabedoria hipocrática ficou escondida. A gente vê muito bem naquele filme Nome da Rosa, né? Em que aqueles livros sábios ficavam escondidos e quem ousasse acessá-los, ao passar a mão nas folhas contaminadas por arsênico, eram vítimas de morte, né? Então aquela sabedoria ficou guardada e prevaleceu a de Galeno,
subjugar o corpo. Eu não sou responsável pelo que eu sinto. Né? A carne é que é fraca, então nós devemos subjugar a natureza. Essa ideia veio, né? No início, por volta de 1900 e pouco, na ciência houve um marco histórico que foi um acordo entre a Fundação Rockefeller e as escolas médicas, em que as escolas médicas deveriam dedicar os seus estudos ao conhecimento biológico e as questões psíquicas da alma deveriam ser entregues aos padres e psicólogos, para que tenhamos fins lucrativos. Então, mais uma vez, a medicina devaneou para outros lados. E quando a gente topa com o espírito atual, o que eu vejo? Na hora que fala de doença, esquece tudo que Jesus falou, esquece tudo que André Luiz e Emmanuel falou e toma como verdade a ciência médica, que ainda está engatinhando. Então, usar esse termo é muito maior provocação para que o espírita retome esse princípio na sua vida. Né? Ou seja, o espírita, melhor, nós todos hoje temos vivido muito na urgência e pouco no essencial. E quando nós adoecemos, nós deixamos de praticar algo que é tão fundamental, que é o cogitar, pensar, refletir. O que significa essa enfermidade na minha vida? O que ela quer dizer? Né? Então, é muito mais essa provocação para nós espíritas, que não temos sido espírita quando enfermamos. Então, acho que agora cabe a pergunta, por que adoecemos? Para você explicar o princípio da coisa. Isso. Então, eu vou pedir licença para ler uma frase do Evangelho de Emmanuel que são fantásticas. Se eu for falar, eu perco a beleza. Para a gente perceber a objetividade da doutrina espírita, é um negócio fantástico. Né? Eu fico... Né? Olha só o que está escrito no Evangelho, segundo o Espiritismo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque trata o corpo sem a alma. E porque o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. No Evangelho. Aí nós vamos buscar lá em André Luiz. Ele fala assim, excetuando os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos plasmam determinados campos de ruptura na harmonia celular e que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre zonas de predisposição mórbida. Olha que fantástico. E não fica só aí não. Tanto Emmanuel quanto André Luiz vão determinando a dinâmica fisiopatológica do processo, com detalhamento mesmo, com nomenclaturas específicas, né? Então, quando você pergunta por que adoecemos, então você veja que a doutrina espírita já propõe, a causa está na alma. Né? Aí nós voltamos então a Hipócrates. Por que voltar para Hipócrates? Porque quando a gente lê Caminho da Luz, que Emmanuel fala que todos aqueles sábios da antiguidade são os exilados de capela, que deixaram para nós toda a sabedoria deles, não só na ciência, na filosofia, como nos textos sagrados do Velho Testamento. Eu falei, puxa vida, gente, são os exilados de capela que deixaram para nós. Hipócrates deixou para nós uma sabedoria, eu até gosto de brincar, porque todos os médicos fazem juramento a Hipócrates e se tornam hipócritas depois, porque nunca leram Hipócrates. Nunca, no curso de medicina inteiro, ninguém lê nada de Hipócrates. E quando você começa a ler um pouquinho, você se vislumbra, porque já trouxe, ele representando o exilado de capela, já trouxe para nós todo o corpo de entendimento necessário para entender a doença e o que fazer, como lidar com isso. Então, como que Hipócrates define o adoecimento? Aí nós chegamos na sua pergunta, que é uma maravilha como Hipócrates define e que nós vamos encontrar isso em Emmanuel e André Luiz, outras palavras mais semelhantes. Quando ele fala que a enfermidade surge quando há perda da medida do belo que existe em nós. Ou seja, todos nós somos criaturas singulares, com uma natureza própria, uma beleza interior, que Emmanuel chama isso de dom, de talento, no Evangelho é talento, Emmanuel chama de dom. Quando ele está desmedido, a enfermidade, que não é castigo, denuncia a ruptura da harmonia.
denuncia. Então, por que adoecemos? Porque nós somos muito exigentes para conosco mesmo naquilo que nós somos bons. E como diz Emmanuel, ainda nos arrogamos no direito de impor o que eu sou no outro. Aí a enfermidade aparece, como elemento sinalizador que perdemos o meio. Por isso é que Jesus fala e Emmanuel interpreta, né, que o reino dos céus está no meio de vós, o meio é a ausência de extremo. Todo o nosso problema é o extremo. Se formos olhar na mitologia grega, toda aquela bagunça daquela brigaiada dos deuses se resume numa coisa só. A deusa Íbris resolve cutucar aqueles deusinhos menores a querer ser mais do que os Zeus. E eles acham que podem. Tentam, o Zeus vai lá e pune. Então a Íbris, né, a medida, por isso é que está escrito lá no templo de Delfos, uma frase famosa, mas que os espíritos conhecem só pela metade: conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. Porque o excesso é que nos adoece. Ricardo, como deve se conduzir o médico perante um paciente considerando-se os seus conhecimentos acadêmicos e espirituais? Então, Marcelo, antes dele ser médico, ele é cristão e é espírita, depois de que ele é médico. Sendo assim, eu suponho que ele, partindo do pressuposto que ele conhece a causalidade da enfermidade, ele deveria ter esse olhar que vai além da proposta da ciência médica atual, que é saber investigar a causalidade na alma humana e, ao mesmo tempo, saber orientar o seu paciente o que fazer com isso. Como acontecia com os terapeutas do deserto, os chamados alexandrinos, né, em que eles tinham a arte de identificar a dor da alma e buscavam nas Sagradas Escrituras a resposta para aquela enfermidade, contando a história equivalente à dor humana. Esse seria o ideal, mas infelizmente não é isso que acontece. Eu já tive a oportunidade de ouvir um depoimento de um colega, companheiro, que eu gosto muito espírita, e foi sincero, em público. Ele falou assim, quando falava sobre esse estudo, né? Eu sei que é assim, mas a sobrevivência me impede de ter tempo para conversar com o paciente sobre essas coisas. Que infelizmente a maioria dos médicos são conveniados, entra a questão da sobrevivência, consulta pequena, o olhar dele é um olhar tecnicista apenas, fica prisioneiro da causalidade orgânica e não tem o tempo necessário para escutar. Porque tem que escutar. Escutar é mais do que ouvir. Todo mundo ouve, poucos escutam. Porque escutar significa clarear, significa ir além da voz, saber o que é que está acontecendo com aquele sujeito cuja representação da sua dor da alma está se fazendo no campo físico. O que essa doença quer dizer? E aí, volta a Hipócrates, né? Emmanuel também fala isso, que deveria o médico orientar o paciente ao regime de vida. Regime não é dieta, que dieta não cura ninguém. Pode fazer dieta de açúcar, que continua sendo diabético. Mas regime de vida não. Regime de vida o que é? É reconhecer o que eu sou e como lidar com a realidade que está à minha volta com o que eu sou. Isso é a proposta de regime de vida. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Aí a gente vê no meio espírita as pessoas falando as bobagens, né? Contrariamente à doutrina espírita. Peguei uma gripe, cuidado com a dengue, né? Graças a Deus diagnostiquei, meu problema é o H. pylori. Aí ele fica satisfeito, né? Porque ele vai tomar um antibiótico, matar o H. pylori, vai tomar um omeprazol. Estou satisfeito, ou seja, fez uma narcose do seu narciso. Né? Narciso leva a narcose. O tempo passa, como dizia Jesus, vai não tornes a pecar, porque mal maior vai suceder. O problema gástrico melhorou e logo em seguida aparece com um problema, uma colite ou uma outra enfermidade mais aprofundada. E aí vai se aprofundando na enfermidade. Por quê? Porque a causalidade que está na alma não foi abordada. Eu peço licença para fazer uma leitura do Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 95, 96, que ele é bem objetivo quando ele nos diz o seguinte: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes,
há necessidade da contribuição precisa das moléstias. Em outro momento ele coloca: a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhe apodrecem a vaidade? E em seguida ele coloca: podem objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Então veja bem, o que ele está falando aqui? Aquilo que Jesus disse: vai, não tose a pecar, para que o mal maior não suceda. Ou seja, eu posso aliviar, devo buscar os recursos da medicina atual para aliviar. Ela é uma bênção, mas não é curativo. Tenho que cogitar, porque se eu não cogitar, o mal maior vai surgir depois. E aí nós entramos naquele ciclo de adoecimento constante, não sabemos por que estão adoecendo. O médico espírita, ele tem que sair desse jargão, desse dogma que a medicina criou, né, de estabelecer uma causalidade e se contentar com aquilo. Então, o que ocorre? As pessoas se satisfazem: estou com uma pressão alta, tenho que tomar remédio o resto da vida. O meu colesterol está alto, que é isso que é o problema. Ou seja, sempre buscando a causalidade externa. Se adoece, se é acometido por um processo infeccioso, é o problema da bactéria. Porque eu peguei isso, não sei onde que eu fui. Esse é o jargão do mundo, mas não é o jargão do Cristo. Porque quando Jesus fala que não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai do coração, isso é uma verdade absoluta. Nós temos que ter certeza disso. Não importa se há bactéria ou vírus, o próprio Pasteur, no final da vida dele, colocou que o problema não é do agente externo, é do terreno. O terreno está adequado ao agente externo, então nós temos que cuidar do terreno. A bactéria, fazendo parte de um ecossistema, ela tem a sua parte contributiva no processo, né? Ou seja, mesmo, André Luiz fala isso também, mesmo as doenças infecciosas, elas entram onde há uma predisposição mórbida. Então nós temos que conhecer isso, né? Associando isso à fala de Hipócrates, nós vamos começando a perceber que o agudo é uma bênção na nossa vida. O agudo é a forma de encurtar o tempo, encurtar o crônico. E ele evidencia a nossa zona de conflito. Emmanuel chama de zona nevrálgica, que se evidencia no agudo, né? Então, um médico sendo espírita deveria compartilhar com o seu paciente esses conceitos para alertar, abrir os olhos. Não importa que terapêutica que vai usar. O que importa é o foco, é o alvo, é a direção que eu vou dando no acompanhamento cuidadoso com o meu paciente. Ricardo, o olhar espírita do médico na avaliação dos sintomas do paciente, ele pode suscitar a agregação de elementos terapêuticos? Então, veja bem, quando a gente fala de elementos terapêuticos, a gente está imaginando que recursos que eu vou oferecer para aliviar a dor. Exatamente. Né? Então, nós temos, obviamente, os recursos da medicina atual, temos outros recursos de outras racionalidades médicas, né? Ou seja, no mundo existem 4 racionalidades médicas conhecidas como oficiais, né? A biomedicina, que é essa que a gente chama alopática, que predomina no Ocidente, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica e a medicina homeopática. O que difere entre elas? Que a medicina alopática, como eu já disse, ela não tem o olhar sistêmico, né? Ou seja, a causalidade é sempre fenômenos biológicos interagindo com o meio ambiente. A medicina ayurvédica, a medicina chinesa e a medicina homeopática já tem essa outra visão sistêmica, como nós já dizemos. Então, diante de uma enfermidade, ele já tem esses elementos terapêuticos que ele pode optar por escolha, né? Que recurso que eu vou dar. O ideal seria respeitar Hipócrates, né? E Kardec, na Revista Espírita, comenta o que Hipócrates fala, né? Não me lembro exatamente onde, mas quando Hipócrates fala assim: primeiro a palavra, depois a planta, depois a droga e depois a bisturi. Ou seja, o juízo médico deveria respeitar isso, para que a gente possa cuidar mais e arriscar menos. Então, nós temos essa gama de recursos terapêuticos. Mas a agregação maior do recurso terapêutico é esse olhar que provoca o paciente a repensar a sua vida e encontrar em si mesmo a sua cura. Porque o que o fez enfermar é aquilo que vai curá-lo. Ricardo, um médico não espírita, por hipótese, que ao longo de sua prática passa a adotar o espiritismo
como veículo de sua própria espiritualização. Ele pode vir a alterar o modo como pratica a medicina e por que ele o faria? Por um dever moral. Que uma vez que ele conhece uma verdade que amplia, que possibilita recolocar o paciente no caminho da cura, no seu autoencontro, se torna um dever moral. Se não fizer, é uma omissão. Ou seja, ele não ficaria restrito às questões da causalidade, como você tinha mencionado? É, isso mesmo. Ou seja, é importante a gente perceber o seguinte, a medicina atual ela tem uma enorme dificuldade de avançar nessa causalidade. Por quê? Porque ela precisa de medir, a ciência precisa de medida. E tem certos fenômenos na relação mente-corpo que não são medíveis por enquanto, não tem um elemento. Até mesmo os fenômenos palpáveis. Por exemplo, nós estamos aí nessa crise de dengue. Dengue, o pernilongo, como se o pernilongo fosse o problema. Criou-se esse dogma do pernilongo que é o problema. Por quê? Porque é muito mais fácil você, quando acolhe um paciente enfermo da dengue, você faz as medidas tal, e encontra lá a relação da enfermidade com o mosquito, tal, a dengue. Mas e os outros milhares de pessoas que já foram picados e não infectaram? Não tiveram a doença. É explicável? Não. Não tem jeito de medir. Você fala, o problema do colesterol é tal, porque a medicina pega a turma lesada. Aí mede. Mas e a turma lá fora que não chega no consultório? Não tem jeito de medir. Ou seja, aquele Zezinho lá, tranquilinho, roceiro do interior com toicinho, carninho de porco, todo dia, tal. E aí? O colesterol está baixo. E o Zé Magrinho aqui da cidade, estressado, o colesterol está alto. Você vê um gordo, um magro, não tem padrão. Mas eles se fixam num dogma, que é o dogma que o laboratório provou. Mas o laboratório não imita a vida. Há pouco tempo eu vi aí uma tentativa de uma pesquisa em sapos da Amazônia, que estão tentando extrair um veneno, que supostamente vai ter uns efeitos benéficos. Quando tira o sapo da Amazônia e põe no laboratório, ele não produz veneno. Não consegue produzir veneno, só produz lá. Então você veja que o laboratório tenta imitar a vida, mas não imita. Então nós passamos a ser cobaias de um laboratório que tenta imitar a vida e não imita, e criamos dogmas, ou seja, a medicina hoje virou dogma, um amontoado de dogma. Então esse médico, espírita ou não, que lança esse olhar maior, não dá mais para ficar falando essas bobagens para os pacientes. E aí faz dieta e não melhora, faz dieta e não melhora. Né? Seja o colesterol, isso, aquilo, não melhora. Porque, como diz lá Jesus, né, as nossas citações, não é por aí. E tem que ter o dever moral de abarcar mais, de lançar mais esse olhar. Como que vai fazer, não sei. Porque entra aí as complicações capitalistas do meio que impede o tempo, porque precisa ter tempo. Eu não sei se à época da publicação dessa entrevista nós ainda estaremos nessa crise de dengue que nós estamos atualmente. Mas quando você diz que o pernilongo não é a causa, muita gente que assistiu ou que está nos assistindo vai assustar com essa afirmativa. Se o pernilongo não é a causa, então explica para os internautas o que é a causa. Nós vamos colocar piolho na cabeça da turma, né? Pois é, o que ocorre? Periodicamente existe um fenômeno que os antigos eles nomeavam como gene epidêmico. Ou seja, existe um psiquismo dominante que gera as epidemias. Então, sempre vai ter epidemias. Já teve da gripe, né? A história cheia periodicamente tem um fenômeno epidêmico. Aquele fenômeno epidêmico, ele evidencia um processo psíquico que a sociedade está vivendo. E a própria enfermidade, ela provoca um movimento necessário, que nós não fazemos com a consciência própria. E é óbvio que nós vamos sempre encontrar um equivalente externo, porque a bactéria, o vírus, seja lá onde que for, ele tem essa função mesmo. Nós temos que ter essa visão de eco, né? Essa visão de rede, ou seja, a bactéria e o vírus foram criados por Deus. Tem uma razão de ser, não são nossos inimigos. Essa ideia inimiga, bélica, é meio americana, né? Porque o americano está sempre fugindo de alguém, sempre bélico, né? Mas eles compartilham com o processo de equilíbrio do meio ambiente. Então, se lá na frente não tiver mais a dengue, com certeza vai ter outro nome. Os nomes mudam, enquanto
o homem não muda. Então, provavelmente, nós vamos ter outros nomes aí de outras epidemias aí. Ricardo, então como seria possível adotar um diferencial no tratamento se o paciente é não espírita? Então, como esses conhecimentos são universais, né, o que a doutrina fez foi resgatar isso e pôr de uma forma fácil, agradável de entender. Ele é universal. Não precisamos falar que isso é um entendimento espírita, porque esse é um entendimento hipocrático, é um entendimento de Paracelso. A história da medicina entendeu assim sempre. É questão de resgatar essas ideias. E no modo de interagir com o paciente, nós não precisamos falar que, porque eu sou espírita, nós pensamos assim. Não. E eu percebo que os pacientes são muito abertos aí, principalmente os que estão cansados de sofrer. Os que estão cansados de sofrer são mais dóceis, que já tentaram e não conseguiram êxito, buscam, e quando encontram com um médico que abre esse olhar, que abre a janela, que abre a razão, ele passa a pensar de outra maneira e já começa a encontrar esse viés da cura. Então nós não precisamos falar que é espírita, porque o conhecimento é universal, e como diz Emmanuel, a religião do futuro não será o espiritismo, mas conterá o espiritismo, né? E a ciência também conterá o espiritismo. Não precisamos falar nisso, porque é uma verdade universal. Muito bem, então nós encerramos nosso programa com o Ricardo Vardil, falando sobre medicina espírita. Muito obrigado por sua presença, Ricardo. Eu agradeço o convite e eu queria dar uma palavrinha final. Pois não. Para que todos nesse momento da dor, da enfermidade, que a gente não perca a referência crística. Muitas vezes a gente se perde, né, nesse cipoal de dúvidas, de angústias. Esse é o momento do testemunho. É o momento de resgatar a sabedoria de Jesus para que Ele possa nos responder a essas perguntas tão sofridas do nosso cotidiano. Que a gente não esqueça que Ele é o médico maior de todos nós. Obrigado. Obrigado a você. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site